Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Coisa boa estar na casa de Deus. Nós já temos nesta noite nos alimentado com muitos louvores maravilhosos e quero aqui inicialmente dizer da minha alegria em poder estar com os irmãos nesta noite, nessa festa, e parabenizar a toda essa família, né? Família Ágape. E, na verdade, irmãos, para mim é uma honra muito grande estar com vocês aqui nesta noite, abertura de uma festa tão grande, né? 11 anos desse ministério, 11 anos de bênção, lutas também, vitórias, mas também lutas, porque não há vitória sem luta. Quando você tem ou quando você alcança uma vitória, é porque você travou uma luta. Alcancei uma vitória. Vitória de quê? Você lutou? Não existe luta, não existe vitória sem luta. E tenho certeza que muitas outras pessoas, pregadores, vão passar por aqui, daqui até domingo, né? E vocês serão muito bem alimentados com a palavra de Deus dentro da festa, porque já são alimentados no decorrer dos anos pelo pastor Tiago, que eu tenho a alegria de conhecer, não há muito tempo, né? Mas o suficiente para saber que ele tem alimento para a igreja, que ele tem bênção de Deus para a igreja do Senhor. Meus irmãos, vamos para a palavra, vamos ler um texto na Bíblia Sagrada, e eu quero lhe levar lá para o livro dos Salmos. Eu quero lhe convidar para comigo nós lermos o Salmo de número 126. Salmo de número 126, salmo muito conhecido, salmo muito recitado pela igreja. Glória a Deus. O tema dessa festa é um tema maravilhoso, é uma necessidade da igreja pregar o evangelho, pregar a palavra, anunciar, fazer o id do Senhor. Salmo 126, a partir do verso 1 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que estavam em Sião, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. Meus amados, esse salmo, ele fala da gratidão de um povo, da alegria de um povo, ao retornar do cativeiro, de 70 anos de cativeiro, poder retornar à sua terra natal, à sua pátria, que aqui trata-se de Jerusalém. E dentro deste salmo,
nós encontramos algumas palavras que se destacam. Por exemplo, sementes, semeadores, alegria, choro, cativeiro. Algumas palavras, elas se destacam dentro da narrativa desse salmo, e nós vamos ver que, dentro do contexto desse salmo, lágrimas, por exemplo, não representa apenas uma forma de expressar tristeza. Quando alguém chora, quando alguém derrama lágrimas, geralmente é porque está triste. Mas dentro desse salmo nós vamos ver que lágrimas também traz aqui o sentido de regar a semente, de regar a terra onde se planta uma semente. O tema dessa festa é ide. Ide não só por ali ou por aqui, mas ide além fronteiras. Estamos vendo aqui várias bandeiras representando alguns países, e isso é o ide. E quando nós olhamos para Atos 1:8, por exemplo, que ali no início da igreja primitiva, a igreja nascente, há uma ordem para que nós, membros do corpo de Cristo, membros da igreja do Senhor, todos nós possamos ser testemunhas. E essas testemunhas ali registradas ou mencionadas em Atos, capítulo 1, versículo 8, não é para ir apenas num local ou ir em um e depois ir no outro. Mas você observa que o texto de Atos 1:8 não é ir nesse para depois e naquele. O texto diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em como em, ou seja, é simultâneo. Enquanto nós evangelizamos aqui, nós oramos por as nações. Enquanto nós saímos aqui nas ruas de Pajuçara, nós intercedemos pelas nações, por aqueles que estão indo lá pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista, irmãos, ele começa este salmo dizendo que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Sonhar é comparar uma coisa com outra. E nós não podemos sonhar, ou nós não podemos dizer, por exemplo, que uma coisa parece com outra se nós não conhecemos as duas coisas. Por exemplo, você não pode dizer que Fortaleza parece com Nova York se você não conhece Nova York. O povo estava no cativeiro, mas o povo sonhava. E quando Deus fez o que ele disse que havia de fazer, ele fez exatamente como o povo sonhava. E nós não podemos parar, nós não podemos deixar perder o direito de sonhar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Durante 70 anos no cativeiro, o povo perdeu o direito de estar em Jerusalém, mas eles não perderam o direito de sonhar com ela. O povo estava privado de sacrificar, de cultuar no templo, mas eles não estavam impedidos de sonhar com o templo. E se há uma coisa que nós não podemos, irmãos, permitir que roubem de nós, é o direito de sonhar. Talvez você já evangelizou aquele amigo, aquele parente, muitas vezes, até muitos anos, e ainda não viu ele chegar e se render aos pés do Senhor, mas não pare de sonhar, que quando Deus trouxer ele
para a sua casa vai ser exatamente do jeito que você sonhava. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. 70 anos privados. E eles não eram privados de comida, eles não eram privados de bebida. Mas o texto continua dizendo, irmãos, que eles eram privados de alegria. Olha o verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Babilônia, não há nenhum relato bíblico de que o povo de Israel eles fossem privados de serem bem alimentados. Há uma diferença entre cativeiro babilônico e cativeiro egípcio. No Egito, o povo era escravizado, maltratado por Faraó. O Egito representa lá o mundo onde nós éramos pisoteados por Satanás, oprimidos, fazendo aquilo que ele queria que nós fizéssemos. E de lá do Egito, Deus teve que nos arrancar de lá, com a sua mão forte e o seu braço estendido. Mas a Babilônia é diferente. Na Babilônia o povo é bem tratado. A Babilônia, muitas vezes, ela pode representar aquela religião enganosa que quer lhe enganar. O povo na Babilônia é bem tratado. E Deus não nos arranca da Babilônia. Nós temos que tomar a decisão de sair de lá. Do Egito, Deus nos tirou. Da Babilônia, somos nós que temos que sair. Da Babilônia, Deus levantou Moisés e mandou lá, e disse, vai lá, tira o meu povo. Lá do mundo, Deus mandou Jesus e disse, salva as minhas criaturas. Paga o preço. Mas da Babilônia, somos nós que temos que tomar a decisão de sairmos de lá. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o povo aqui era privado de alegria. E Paulo diz, escrevendo lá na sua carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem gente que tendo comida e bebida está bom, mas Deus fala para você nesta noite, Ele quer te dar alegria. É alegria de ver vidas sendo transformadas, é alegria de ver a pregação surtindo efeito na vida do pecador, é alegria de ver a igreja feliz, a igreja glorificando, a igreja louvando, a igreja crescendo, a igreja prosperando, a igreja preparando-se para a vinda gloriosa do Filho de Deus. Comida e bebida o povo tinha. Mas quando lemos o verso 2, diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. O Salmo 126, ele tem algo meio contrastante com o Salmo 137. Enquanto o Salmo 126 diz, irmãos, que o povo expressa a alegria da saída do cativeiro, o 137 fala da agonia do povo no cativeiro. É o mesmo cativeiro, é o mesmo povo, é o mesmo Deus. Tem choro da mesma maneira no 126, tem no 137. Mas há uma grande diferença da visão do povo
no Salmo 126, e a visão do povo no Salmo de número 137. O Salmo 137, se você voltar uma folha na sua Bíblia, uma página na sua Bíblia, você vai ver que o Salmo 137, ele começa dizendo assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Olha a diferença entre o 126 e o 137. O 137 diz que eles andavam e choravam. O 137 diz: assentavam e choravam. Choro vai existir, lágrima vai ter, mas o que vai fazer toda a diferença é a sua atitude enquanto chora. Você decide se quer entrar por aquelas portas andando e chorando, mas dando glória a Deus, ou você quer sentar, ou você quer ficar sentado e chorando, achando que não tem mais jeito. Choro vai ter. Choro vai ter. Agora, como nos comportaremos diante do choro é que faz toda a diferença. Você vai continuar andando e chorando, ou você vai sentar, fingir que morreu e ficar chorando? Louvado seja Deus. Quando olhamos o profeta Ezequiel foi um profeta do cativeiro. Ezequiel, ele profetizou durante o cativeiro babilônico. E quando nós iniciamos o livro do profeta Ezequiel, no primeiro versículo, o profeta diz assim, ele começa dizendo assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Enquanto alguém estava assentado chorando, o outro estava andando e chorando, e o outro estava olhando para o céu e tendo visões de Deus. Era o mesmo cativeiro, era o mesmo rio, era a mesma Babilônia, era o mesmo povo. Mas enquanto um estava sentado chorando, achando que tudo acabou, o outro olhava para o céu e recebia visões de Deus. Qual a sua atitude diante do choro? Como você tem se comportado, como nós temos nos comportado diante do choro? Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto alguns assentavam e choravam, o outro olhava para o céu e tinha visão de Deus. Andando e chorando no 126, assentados e chorando no 127, Ezequiel 1 e 1, olhando para o céu e tendo visões de Deus. Você escolhe qual a sua atitude diante do choro. E o 137, irmãos, ele ainda fala algo interessante. Além do povo estar assentado chorando, o versículo 2 do 137 ainda diz que eles dependuraram as harpas nos galhos do salgueiro, ou dos salgueiros. Dependuraram as harpas, que era um instrumento de música, era um instrumento musical dos judeus, do povo de Deus. De pendurar as harpas nos salgueiros era nada mais, nada menos do que dizer: desisti, parei, não vale a pena lutar, não há mais esperança, não há mais possibilidade de vitória. Eles dependuraram as harpas nos salgueiros. Verso 2 do 137. Sobre os salgueiros que há no meio dela, falando de Babilônia, dependuramos as nossas harpas. E
aí eu lhe convido para ir lá em Levítico. Lá no livro de Levítico, capítulo 23, e o versículo 40, fala dos salgueiros. E olha qual era o papel, qual era a utilidade dos salgueiros na vida do povo de Deus, em Levítico, capítulo 23, e versículo 40. Esse texto diz assim: e ao primeiro dia, tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, e salgueiros e ribeiros, e vos alegrareis perante o Senhor, o vosso Deus, por 7 dias. Esse texto aqui, irmãos, fala de uma festa, dentre as festas importantes que aconteciam em Israel. Essa festa aqui era a festa dos tabernáculos, que tinha uma duração de 7 dias. E os salgueiros eram usados, os salgueiros faziam parte direta da alegria dessa festa. Os galhos dos salgueiros serviam de ambiente para alegrar-se diante do Senhor na festa dos tabernáculos. Mas agora o povo estava assentado e chorando, e as harpas penduradas nos salgueiros. Aquilo que um dia foi ambiente de alegria, agora era prateleira de desistência. Aquilo que um dia serviu para louvar ao Senhor, agora é desânimo, agora é tristeza, agora é desistência, como se Deus tivesse deixado de ser Deus. Talvez alguém que um dia comemorou vitórias com você, hoje você pede o ombro para chorar. Hoje talvez você pede o ouvido dessa pessoa emprestado para contar as suas tristezas, porque talvez perdeu o entusiasmo de sonhar. Aquele que leva a preciosa semente não pode perder a esperança do amanhã. Louvado seja o nome de Jesus. O lugar da harpa não é no galho do salgueiro. O lugar da harpa é na mão do crente. O lugar da harpa não é no galho do salgueiro como demonstração de desistência, como demonstração de quem já perdeu a esperança. O lugar da harpa é na mão daquele que louva, daquele que adora. O lugar da harpa é na mão daquele que confia no Deus de Israel. Harpa no galho do salgueiro. Talvez, no máximo que possa acontecer aí, é a música que sair dela seja definido ou regido pelo vento, o vento das tempestades. Quantas vezes os vendavais das nossas vidas, eles estão definindo a trilha sonora da nossa existência. Ah, irmãos, quantas vezes nós estamos dando ouvido à voz das tempestades, porque as nossas harpas foram dependuradas nos galhos dos salgueiros, e o vento está soprando, o vento está batendo, e a música que está saindo de lá é dizendo que não dá, é dizendo que você não vai conseguir, é dizendo que ele não tem mais jeito, é dizendo que ele não volta mais para a casa de Deus. Volta! Ele volta sim! Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Não coloque a sua harpa no galho dos salgueiros. Os salgueiros que um dia foram ambientes de festa, ambientes de alegria, agora são ambientes de tristeza. Talvez você conheça alguém assim. Alguém que um dia sentou aqui, glorificou o nome de Deus, se alegrou, cantou para Jesus, exaltou o nome do Senhor, mas agora, por alguma razão, ele dependurou as harpas do salgueiro. É como se a vida tivesse acabado, mas cabe a mim, cabe a você, cabe a nós ir lá e dizer: ainda há esperança, não pare de sonhar.
Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Voltando para o 126, o versículo de número 2, ele tem algo interessante. Quando ele diz que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por nós. Geralmente, quando a gente recita esse texto, a gente já coloca o versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isto estamos alegres. Mas o versículo de número 2, quem disse foram os gentios. Quem disse essas palavras foram as nações. E as nações, irmãos, o mundo, ele vai até ver que você está sendo abençoado, ele até sabe quem é que está lhe abençoando, mas ele não se alegra por causa da sua vitória. O mundo não se alegra pela sua vitória. Olha que o versículo 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E aí vem a parte final. Então se dizia entre os gentios. Então se dizia entre as nações. Então se dizia no mundo lá fora: grandes coisas fez o Senhor a estes. Olha como ele mudou. Olha como ela mudou. Aquele que vivia lá, vivia bebendo, vivia nas farras, vivia andando aí como quem não tem destino, agora ele está na igreja. Olha, já passaram-se 2 meses, 3 meses, aí o outro, já passou 1 ano, ele mudou, mas ele não se alegra. Aí o outro vem e diz assim: mas isso é só fogo de palha, eu não dou 2 anos, ele está bebendo de novo. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Egito nunca mais, Babilônia nunca mais. Há uma terra boa nos esperando logo ali, irmãos. Há uma Canaã que nos aguarda logo ali. Louvado seja Deus. Os gentios, eles conseguem ver o que está acontecendo na sua vida. Os gentios, eles conseguem ver o que está acontecendo nessa igreja. Mas não espere que eles se alegrem. Eles não se alegram não, irmãos. Eles não se alegram não. Quem tem que se alegrar somos nós. Agora o verso 3, sim. O verso 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso, só os alegres dizem: glória a Deus! E por isso estamos alegres. Irmãos, e a nossa alegria, há uma grande diferença da nossa alegria para a alegria do mundo. Porque a alegria do mundo é uma alegria circunstancial, eles se alegram por causa de. Na verdade, nós não estamos alegres. Nós somos alegres. Estar alegre está ligado a um momento. Eu estou alegre por causa disso. Ou eu estou triste por causa disso. Se isso acontecer, eu vou ficar muito alegre. Mas o crente não é assim, irmãos. O crente, ele diz, é diferente. Eu sou alegre porque o Senhor habita em mim. Eu sou alegre não pelo que ele vai fazer, mas pelo que ele já fez. Louvado seja Deus. A gente sempre diz, irmãos, que o melhor está por vir. É verdade, não está errado não. Mas não esqueça do que ele já fez. Bendize a minha alma ao Senhor, está no Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O melhor está por vir, é verdade. O Yeshua está vindo levar a buscar a sua igreja. Mas não esqueça que ele está vindo porque ele já veio uma vez e pagou o preço pela sua alma.
pela libertação da sua vida. E hoje o poder das trevas não tem mais poder sobre você. Isso aí ele já fez. Eu me alegro pelo que ele fez, eu me alegro pelo que ele está fazendo e eu me alegro pelo que ele vai fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo de número 4. O versículo de número 4 diz assim: traze-nos, Senhor, outra vez do cativeiro. Opa! Traze-nos, Senhor, outra vez. Mas o versículo primeiro diz que ele já trouxe. Como foi que ele disse no versículo primeiro? Quando o Senhor trouxe do cativeiro. E agora ele diz: traze, Senhor, outra vez. Irmãos, o salmista aqui, na verdade, ele nos ensina uma lição muito maravilhosa. É a lição da intercessão. Deus, conforme o verso primeiro, Deus já lhe trouxe. Nós já estamos aqui. Deus já nos trouxe, já nos tirou do cativeiro. E o verso primeiro diz: quando o Senhor trouxe-os do cativeiro. Eu era um que estava no cativeiro. Dia 10 de julho de 1988, Deus me tirou de lá do cativeiro. E eu me alegro por isso. Mas o verso 4, irmãos, ele diz: traze-nos outra vez. Sabe por quê, irmãos? Ainda tem muitos lá. Ou você acha que não? Quem tem parente aqui que ainda não é salvo pela pessoa de Jesus? Eu também. Praticamente todos nós, irmãos. Parentes mais próximos, parentes um pouco mais distantes. E o salmista, o que ele está dizendo aqui é: lembre-se, você saiu, mas ainda tem alguém lá. Talvez alguém diga para você: você já é liberto, para que esse negócio de estar orando, de estar nessas campanhas de oração, de estar jejuando, de estar sempre intercedendo? Isso é um princípio maravilhoso da Bíblia. É lembrar-se daqueles que ainda estão lá, é lembrar-se daqueles que estão lá ainda, irmãos. E o ministério da intercessão é lembrar daqueles que estão lá, como se eu estivesse lá. Louvado seja o nome do Senhor. Não é porque eu estou aqui que eu não vou lembrar, não vou sentir a dor daqueles que estão lá. É por isso que Jesus disse: ide. O mesmo Jesus que diz: vinde, vinde a mim, vocês todos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28, eu vos aliviarei. Eu ouvi essa voz, eu atendi esse chamado. Eu atendi esse chamado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. O vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, não para aí. Ele não para aí. Se você for lá no Mateus 28, lá no Mateus 11, eu quero lhe convidar para nós ir lá, para a gente não recitar o texto de forma equivocada. Se você não quiser, você apenas ouve. Mas olha o que ele diz, olha. O 28, eu já disse, agora o 29. O 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo? Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E agora Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo, irmãos, era uma espécie de instrumento que era usado na agricultura ainda hoje, talvez, em algumas regiões, que dois animais, eles usavam o mesmo jugo. Era uma peça que prendia dois bois um ao outro, para que eles trabalhassem no mesmo ritmo. E às vezes era sempre colocado um boi mais forte com um boi mais fraco, porque o mais forte compensava a fraqueza do mais fraco. E observe que o jugo não é seu não, irmãos. Você é um privilegiado.
porque faz parte do jugo dele. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é de Jesus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu quero que você ande na mesma passada minha. Eu quero que você ande no mesmo ritmo meu. E se você cansar, a minha força vai compensar a tua fraqueza. Mas às vezes a gente olha para jugo como algo sufocante, como algo opressor. Não! Participar do jugo de Jesus é privilégio. É privilégio. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Aí ele fala de novo de fardo e de jugo. Um é leve e o outro é suave. Louvado seja Deus. O jugo do mundo é pesado, é opressor. O fardo do mundo é desumano, mas o jugo de Jesus, o fardo de Jesus é leve, é suave e é prazeroso fazer parte do jugo de Jesus. Então não esqueça disso, meus amados. Você saiu de lá, mas ainda tem alguém lá. Ore. Invista, contribua para evangelismo, contribua para missões, contribua para o departamento de ganhadores de almas, de semeadores da palavra. Em Mateus capítulo 13, Jesus conta uma parábola, que é a epígrafe, é a palavra do semeador. E ele começa no versículo 4 dizendo que o semeador saiu para quê, irmãos? Para semear. Semeador que não semeia, não há virtude, não merece ser chamado de semeador. E para semear é preciso ter semente. Mas Paulo diz, escrevendo à igreja de Corinto, que Deus dá a semente ao que semeia. E deixa eu dizer uma coisa: não coma a semente. Porque no mesmo texto Paulo diz que o mesmo que dá ao semeador a semente para semear, dá o pão já feito para ele comer. Tem gente que está comendo o pão e depois comendo as sementes. E depois reclama que não tem semente. Não tem porque comeu. É para comer o pão. A semente não é para comer, a semente é para semear. Deus dá pão para aquele que semeia comer, e semente para ele semear. Você tem semente? Com certeza você tem semente. Então, não coma semente. Semente fora da terra não tem finalidade nenhuma. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. E aí no verso 5, irmãos, no verso 5 do Salmo 126, ele diz assim: os que semeiam com alegria, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Pense na cena. Mentalize aí na cena de alguém semeando em lágrimas. Semear em lágrimas é a mesma coisa de dizer semear lágrimas. E por que na colheita não precisa de lágrimas? Na colheita diz o texto que precisa ou que há na colheita é alegria. A lágrima ou as lágrimas precisam na colheita ou na semeadura, porque as lágrimas, elas regam a terra para a semente nascer. E se há uma coisa, irmãos, que há uma intimidade muito grande entre lágrima, terra e semente. Lágrima, terra e semente. Toda semeadura exige terra e exige lágrima para regar a terra, para que a semente nasça.
Só tem uma vez na história da humanidade, um período pequeno na história da humanidade, que não houve semeadura. Enquanto os sobreviventes da terra estavam na arca no período do dilúvio. Foi o único período da história da humanidade que não houve semeadura. Mas se você olhar Gênesis 8:22, as águas baixaram, a arca abriu-se a porta, Noé saiu e Deus falou com Noé, 8:22, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a terra durar, sementeira e cega não cessarão. Enquanto a terra durar, alguém vai semear e alguém vai colher. Terra, semeadura, lágrima, colheita. Terra, semeadura, lágrima, colheita. A Bíblia diz, irmãos, que vai ter um período da história que não vai precisar semear. Futuro. Quando? Quando não existir mais terra. Quando não existir mais terra. Se você comparar dois versículos, o primeiro é Isaías 25:8 e o outro é 21:4 de Apocalipse. O primeiro, que é Isaías 25:8, já estamos encerrando. 25:8 diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Observe onde é que as lágrimas estão aqui, irmãos. As lágrimas, todas as lágrimas, Deus vai limpar, que estão nos seus rostos. Aí vem Apocalipse 21:4. Aí João diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Há uma diferença de lágrima no rosto e lágrima no olho. O que são as lágrimas no rosto? São aquelas que já rolaram, né? Você já chorou tanto que elas já inundaram os seus olhos e elas rolaram pelo seu rosto. E Isaías diz: Deus limpará todas as lágrimas dos rostos. Mas quando chega em Apocalipse, aí João diz, olha, não há mais terra, porque os dois contextos aqui, tanto de Isaías como de Apocalipse, fala de céu, viu? Fala de céu. Já é outro contexto, não é mais terra, é céu, glória a Deus. Aí João disse, olha, a lágrima nem chegará mais no rosto, formou no olho, ele já limpou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa lágrima que você chora hoje, ela ainda rola no seu rosto. Mesmo assim, Deus está enxugando, mas vai chegar um dia que nem no rosto, nem no olho ela vai ficar, porque nós estaremos fora do contexto de terra. Aí ele diz, não há mais terra, porque estamos lá. Não há mais morte, porque estamos lá. Não há mais pranto, mais dor, porque estaremos lá. Aí não há mais semeadura, por quê? Porque não há terra. Não há mais lágrima, por quê? Porque não há mais morte. Não estamos mais na terra que convivemos com o sofrimento, com as dificuldades da vida. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Fará o quê, irmãos? Voltará, sem dúvida. Com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu não podia pegar os molhos lá e ir embora de lá, não. Eu já fui aqui, levando a semente, andando e chorando. Então lá eu colhi. Chegou a hora da colheita, eu colhi os molhos. Eu não podia ir embora de lá. Glória a Deus e aleluia. Não, ele disse, você vai ter que voltar. Voltará. Para quê? Para aqueles que viram você andando e chorando, veja você voltando com os seus molhos cheios de alegria. E aqui não é espírito de vingança, não. É espírito de celebração.
não é para se vingar daqueles que não lhe ajudaram, é para celebrar com aqueles que lhe ajudaram, com aqueles que acreditaram, que sonharam com você. Não caia na fraqueza de colher os seus molhos lá e de lá mesmo ir embora. Você tem que voltar. Voltará sem dúvida. Irmãos, você tem alguma dúvida sobre isso? Nenhuma, irmãos. Voltará sem dúvida, trazendo consigo seus molhos, com alegria, não é mais com choro. Choro é na semeadura. Semeadura precisa de lágrima para regar a terra. Colheita precisa de alegria para celebrar a colheita. O tempo da colheita está chegando, irmãos. Louvado seja Deus. O texto diz: voltará sem dúvida. Sem dúvida. Mas há uma dúvida nesse salmo. E aqui eu encerro de verdade. O versículo diz que ele voltará sem dúvida. Mas há uma dúvida nesse salmo. Qual? A dúvida é: quem são aqueles? Como é que diz o texto? Aquele que levar a preciosa semente. Aquele não tem CPF. Qual é o CPF daquele? Que aquele? Qual o nome? Qual é a data de nascimento daquele? Mas qual é aquele? E a grande dúvida nesta noite, sabe qual é, irmãos? É se você é um daqueles. Pergunta para o irmão se isso não for lhe constranger. Pergunta assim: você é aquele? A grande dúvida aqui, irmãos, é: será que nós somos aquele? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, andando e chorando. Você é um daqueles que leva a preciosa semente, andando e chorando, ou você é um daqueles que está assentado e chorando no Salmo 137? Será que eu sou um daqueles? Será que você é um daqueles? Você está andando e chorando, ou você está assentado e chorando? Nós estamos andando e chorando, levando a preciosa semente, ou nós estamos sentados e chorando? E quando se trata de semente, irmãos, tem dia que a semente lhe leva, tem dia que você leva a semente. Tem dia, irmãos, que o pastor Tiago carrega a responsabilidade de ser o pastor dessa igreja. Mas tem dia que a responsabilidade dele ser o pastor da igreja é a única razão dele vir a esse altar. Tem dia que você vem aqui cheio de alegria, cheio de força, porque você tem uma responsabilidade e você se alegra por isso. Mas tem dia que você diz: eu só vou, não levando a responsabilidade, mas a responsabilidade me levando. E a preciosa semente é a razão da nossa caminhada. A preciosa semente é o endereço do nosso destino final. E aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo com alegria consigo os seus molhos. Cuidado, não deixe a semente morrer, não deixe o sonho, o privilégio de sonhar morrer na sua vida.
Em Gênesis 3:15, irmãos, Deus plantou uma semente no coração de Eva. Da semente da mulher nascerá um que esmagará, que pisará a cabeça da serpente. Nasceram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Agora Abel está morto, Caim homicida e foragido. E a semente? E a semente? Mas a Bíblia diz que Eva engravidou outra vez, irmãos. 4:25 de Gênesis. E nasce um menino chamado Sete, que significa compensação. E quando o menino nasce, ela brada e ela diz: Deus me deu outra semente. Satanás se engana, pensando que a semente que Deus colocou no seu coração morreu. Hoje é noite de compensação. Sete está sendo gerado. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que tenha morrido um, mas o outro está sendo gerado. E não acredite quando disserem que a sua semente, que os seus sonhos não têm valor, que os seus sonhos morreram. Ide por todo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe essa igreja, esse ministério. Que esse 11º ano seja apenas o 11º de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Que esse lugar verdadeiramente, irmão, seja um lugar de bênção, um lugar de vida para aqueles que estão carentes, estão necessitados. Que o sopro de Deus, que a mão de Deus, eles permaneçam sobre este lugar. Muito obrigado, pastor Tiago, muito obrigado, Igreja Ágape, no nome de Jesus. Não entendi. Eita glória! Rapaz!